mais uma vez agradecendo a presença de vocês, dando as boas-vindas nas nossas atividades do dia. Eu chamo a Mariana Vilela, moderadora do nosso primeiro painel, para começar as nossas atividades. Bom dia, Mari. Bola com você agora. Bom dia, Eugênia. Bom dia a todos. É uma felicidade estar aqui no segundo dia desse seminário, que já é tão prestigiado e tão tradicional na defesa de concorrência do Brasil. Eu queria inicialmente agradecer ao IBRAC, na figura de seu presidente, Lauro Celidônio, e de seu diretor de concorrência, Bruno Drago, pela oportunidade de moderar esse painel, de participar de mais esse encontro. Queria também parabenizar a organização do seminário, que a gente sabe que envolve desde a curadoria e escolha dos temas, até toda a parte burocrática, organizacional e tecnológica, que dessa vez tem apresentado desafios inéditos, mas vejo que estamos conseguindo enfrentá-los de uma forma bastante bem-sucedida. Espero que continuemos dessa forma. Também queria aproveitar para agradecer às pessoas que ajudaram a colocar esse painel, a organizar esse painel, os demais colegas que ajudaram a organizar, em primeiro lugar, meu colega Alberto Monteiro, que foi proponente desse painel junto comigo, que também gostaria de agradecer ao Kelsey Moen, do Allen & Overy, o Rafael Parisi, do CAD, e o Vinícius Cardoso, também do nosso escritório. A gente tem a felicidade hoje de contar com um grupo excepcional de panelistas para falar de um tema bastante instigante, um tema que tem um pouco a ver com o que a gente falou ontem, né, no painel de mercados digitais, mas é um pouquinho mais específico. Vou começar apresentando uma das nossas palestrantes, que é a Silke Heinz. Silke é uma advogada com larga experiência no antitrust, aconselha clientes em todos os aspectos do direito concorrencial comunitário europeu e também do direito concorrencial alemão. Ela, enfim, pratica há mais de 20 anos em todas as áreas de defesa da concorrência, trabalhou por mais de 15 anos no escritório americano Cleary Gottlieb, tanto em Bruxelas quanto em Colônia, e depois ela fundou recentemente, não tão recentemente, já há mais de 5 anos, ela fundou seu próprio escritório em Colônia, Heinz Zagrosek. Tem experiência e conhecimento em várias indústrias e tem um foco específico em atividades que se referem a aspectos de concorrência em plataformas digitais, tendo, inclusive, representado um denunciante em um processo que foi aberto contra a Amazon pela autoridade concorrencial da Alemanha. Então, bem-vinda, Silke, muito obrigada por participar aqui conosco. Queria também apresentar, enfim, não precisaria de apresentação, mas a gente tem a honra aqui de contar com o conselheiro Hoffman, o conselheiro do CAD, como todos sabemos, advogado em São Paulo, atualmente licenciado. Ele já foi juiz titular do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Ele tem um doutorado pela Universidade de Camerino, da Itália, e pela Universidade de São Paulo, do Rio. É formado pela Mackenzie e tem especialização em direito tributário pela PUC de São Paulo. Também quero apresentar alguém que também acho que muitos de nós já conhecem, o nosso economista do painel, que é o Marcos Lima. Ele é bacharel em economia pela FRJ, mestre em economia com ênfase em econometria aplicada pela Federal do Rio Grande do Sul. Tem quase 20 anos nas áreas de defesa da concorrência e defesa comercial e regulação. Atuou como coordenador geral na Secretaria de Acompanhamento Econômico. Hoje ele tem sua própria consultoria, que é a MA Consultoria Econômica, da qual ele é sócio, fundador, e especialista em defesa da concorrência, defesa comercial, regulação, métodos quantitativos, e dá aula há mais de 10 anos em disciplinas de microeconomia e estatística no curso de graduação em economia do IBMEC.
Nós temos também o John Roberti, eu acho que ele se atrasou um pouquinho, mas ele já deve estar entrando, e enquanto ele não consegue acessar, eu já vou começar a falar um pouquinho sobre o tema do nosso painel, tá? Só como apresentação. A gente vai tratar hoje da conduta de self-preferencing, que seria, numa tradução, seria favorecimento de produtos próprios. É um tema que tem se tornado cada vez mais comum na área de abuso de posição dominante, especialmente em mercados digitais. Esse é o caso principalmente desde a decisão do Google, que foi proferida pela Comissão Europeia, no caso Google Shopping, em 2017, e que atualmente está em fase de recurso, né? Naquele caso, a comissão entendeu que o Google teria posicionado e exposto de forma mais favorável em suas páginas de pesquisa os seus próprios serviços de comparação de compra, em detrimento de serviços de mesma natureza de outros oferecidos por terceiros. A comissão entendeu que o Google teria abusado de sua posição dominante nos mercados de busca da internet e nos termos da decisão, a tradução livre aqui seria que, ao dar posicionamento proeminente ao seu próprio serviço de comparação de compras e ao prejudicar concorrentes, o Google teria dado seu próprio serviço de comparação de compras uma vantagem significativa em relação a seus rivais. Então, uma das perguntas que a gente vai tentar tratar hoje é a seguinte: seria o self-preferencing um novo tipo de conduta? Não é verdade que esse tipo de prática ele vem sendo adotado em mercados não virtuais, em mercados tradicionais, supermercados que têm marcas próprias e podem eventualmente colocar seus produtos próprios, né, em gôndolas, de forma mais visível aos consumidores, em detrimento dos outros fornecedores dos mesmos produtos, né? A verdade é que o self-preferencing reflete preocupações concorrenciais que já são bem conhecidas, mesmo desde antes do mundo se tornar tão virtual. E as preocupações, elas se relacionam às teorias de alavancagem, ou leveraging, condutas discriminatórias, fechamento de mercado, teorias de aumento de custos rivais. Como tratar essa conduta? Será que os mercados digitais merecem um tratamento diferenciado ou talvez mais conservador, né? Será que as leis que a gente tem hoje, seja no Brasil, seja em outros países, outras jurisdições, elas seriam suficientes para neutralizar os possíveis efeitos concorrenciais dessa conduta? A gente deve ter uma abordagem mais rígida? E aí o grande dilema, talvez, que a gente tem em casos de abuso de posição dominante, em condutas já mais conhecidas ou não, realmente como que a gente consegue identificar que ali havia concorrência no mérito, né? E não era uma questão de um ilícito de abuso de posição dominante. Essa é a introdução ao tema. Eu vou aproveitar agora que o John se juntou a nós. Bom dia, John. Desculpa, eu atrasei um pouquinho, eu comecei um pouquinho... And I'm sorry for the technical problems that I had. No problem. É um prazer ter você aqui. Fico muito feliz e acho que em nome do IBRAC fico muito feliz com a sua presença e a presença dos demais palestrantes. O John é sócio do Allen & Overy, no grupo Antitrust do Allen & Overy, e ele é responsável pelo escritório de Washington do Allen & Overy. Ele tem muita experiência, tanto em questões litigiosas, em investigações de governo, e atos de concentração, e aconselhamento em todas as áreas do direito à concorrência, realmente tendo uma experiência bem especial e
e extensa, né? Difícil a gente conseguir resumir o currículo dos nossos palestrantes. E o John também, ele já trabalhou no FTC por 5 anos, alguns anos atrás. Então, acho que a gente vai começar uma instrução para quem está nos assistindo, é que as perguntas serão feitas pelo Q&A, então abaixo aí na própria tela de vocês deve aparecer o Q&A, e a gente vai tentar, ao final, se a gente conseguir seguir o nosso cronograma aqui, a gente vai tentar encaminhar pelo menos algumas das perguntas que forem feitas, e os palestrantes não precisam se preocupar comigo, essa é a minha função, eu vou organizar e monitorar isso aqui. Então, acho que podemos começar, já tem o suficiente aqui dessa introdução. A minha primeira questão, ela vai para a Silke. Na verdade, a Silke, como praticante, né, como advogada, enfim, na Europa e na Alemanha, ela tem observado isso assim de uma forma mais privilegiada, talvez, ou mais de perto, alguns desses desenvolvimentos, né? Então, Silke, o que seria a conduta de self-preferencing? Isso é algo novo dos mercados digitais? É um nome novo para alguma conduta que já existia? Nós observamos que a Europa tem sido bem mais ativa ou mais avançada com relação a esse tema. Você poderia explicar um pouquinho para a gente com relação à experiência europeia, os casos mais representativos e mesmo os testes legais que têm sido aplicados nos últimos anos? Bem-vinda, Silke. Agora é com você. Thank you. First of all, I would also like to thank IBRAC for having organized this fantastic conference. Virtual in these times of pandemic, I would have loved to have been in Brazil, of course, but it's great that we can do it virtually. And thank Mariana for inviting me to this distinguished panel, and I'm looking forward to having this discussion. So to your question, well, the conduct of self-preferencing is not new. In fact, if you look at it as a dominant company giving preferential treatment to its own services or products over those of rivals in a situation of vertical integration, that is well known. It is not as such prohibited under EU competition law, but it can be an abuse of dominance depending on how this preferential treatment is done and subject to an effects test. And that has been the case also in the past. Such conduct has been captured by traditional theories of harm on exclusionary conduct like leveraging, tying, abusive discrimination, refusal to supply, etc. So that is not new. New is, of course, the emergence in the context of the digital economy, and that raised a whole new issues and questions. And I think they are less related to the conduct, but to the specific features of the digital economy and also to the digital platform markets. Things like network effects, the pivotal role of data for competition in platform markets, and the fact that very often platform operators set the rules for competition on their platforms. And at the same time, we also see a trend that platforms develop away from only operating their platforms into diversifying really into vertical or neighboring markets, into ecosystems, and that is when they suddenly become competitors to the users on their own platform. And so these are the new issues and the new challenges. There have been cases in Europe in the digital economy on self-preferencing. You mentioned already in your introduction the Google Shopping case. That is the most prominent case, and the only case for which we actually have a fully reasoned decision.
so far. So that was in 2017. As you said, Google was held dominant in the general search engine market, and to have abused this position by giving preferential treatment to its own comparison shopping service. The Commission found that it did so by prominently putting the Google services result on top of its general search results in a sort of shopping unit box, which was not accessible for its rivals in comparison shopping services. And at the same time that Google also demoted rivals when it came to the search results. So they were no longer visible on the first pages of the general search results, but just on sort of later pages where the users do not necessarily click on. The Commission also found that there was significant diversion of traffic because of that towards the Google shopping, comparison shopping service and away from its rivals. And it found that this could foreclose competitors and could also diminish consumer choice and lead to consumer harm. As you all know, Google was fined enormous amount of 2.4 billion euros, and the Commission also ordered it to stop the infringement. Google has appealed. I'll come back later to that. There are a couple of other cases I would just briefly like to mention that are pending in Europe. So the European Commission looks into Amazon conduct. Amazon, as you know, is a marketplace operator for independent sellers, but also competes with them through its own retail offerings on that marketplace. And just yesterday, the Commission actually issued a press release, an update on that. There are now 2 separate proceedings. One proceeding relates to the question whether Amazon gives preferential treatment to its own offers insofar to gain the position in the Amazon basket or the buy box, which is on top and which is the most attractive position because you click on it and then you buy it, the product. That is one proceeding. Another proceeding relates to Amazon collecting data as the platform operator and then using the data on sellers that it has collected on sellers for its own retail offerings, which of course target competition to these sellers. The Commission has issued a statement of objections yesterday that this, based on its preliminary findings, could amount to abuse of dominance. It doesn't mention self-preferencing there. It talks about leveraging, but we will see how this plays out. There has been a national proceeding into Amazon's conduct in Germany. The Bundeskartellamt has looked into business terms. It has terminated these proceedings without a decision. So we don't have a decision there because Amazon agreed to change its conduct and practice. One small aspect of that case concerns self-preferencing insofar that Amazon only made available certain user review services for its own retail offerings, but not to independent sellers. And the Bundeskartellamt took issue with that, and Amazon also agreed then to gradually provide these services to independent sellers. Finally, we also have some Apple investigations pending. Just let me mention one, which was triggered by the Spotify complaint. This is about the App Store, Apple operating the App Store for distribution of third-party apps, but also increasingly of its own apps. And Spotify and others allege that the rules applicable discriminate the third-party apps and favor really Apple's own apps. For example, a 30% fee on all digital paid content, and other stuff. And so thereby Apple would gain a competitive advantage in the downstream apps market, which would distort competition. So this just as an overview, you see there are many different forms of self-preferencing. And of course, the big question is, well, what's the test? Is there a theory of harm for this? When does it merit intervention, this type of conduct? Spoiler alert, we don't have a definite answer to that yet. Because as I said, we only have the Google Shopping case as a decision that has been appealed. In the decision, the Commission seems to have followed a somewhat broad leveraging foreclosure theory of harm and analysis. In the Luxembourg court, where it's now pending, in the oral hearing, the court
asked the Commission to clarify which legal test it really applied. And there the Commission indeed clarified, and it said self-preferencing is abusive when the dominant company engages in that conduct, when it discriminates competitors, and when self-preferencing has a significant impact on an important parameter of competition. That was the digital traffic in the Google Shopping case. Second, it must be capable of having anti-competitive effects. And third, there's no objective justification for the different treatment between its own services and that of rivals. Google, of course, rejected that. They have said from the outset that the Commission has actually applied the wrong theory of harm and the wrong legal test. They said this should have been brought. What this actually is a refusal to supply case, because competitors don't get access to the shopping unit box. And therefore, the Commission should have applied the refusal to supply the essential facilities doctrine test, which has as condition that access is indispensable to effectively compete in the downstream market, that refusing this exit would eliminate effective competition and would also have a likely effect in terms of consumer harm. And that is a stricter test, of course. So the case is still pending. It has triggered a huge discussion in Europe and worldwide. There are all sorts of different positions, in between, sideways, etc. There has been an oral hearing in Luxembourg in February this year, but the court has not decided yet. It was supposed to render judgment still this year. We don't know with the pandemic whether that will happen. But that is the status quo in Europe at the moment. Muito obrigada, Silke. Acho que está claro que a gente tem muito que estudar com relação a esses desenvolvimentos europeus, né? E que a cada dia temos alguma novidade, né? É um grande entusiasmo para nós podermos estar acompanhando isso e aprendendo. A próxima pergunta é para o John. John, a gente queria saber, nos Estados Unidos, como que é a situação. Esse tipo de caso envolvendo self-preferencing, isso é um caso fácil de trazer, é um caso que é mais difícil nos Estados Unidos? Existe algum tipo de hard law, algum tipo de legislação específica, ou algum caso judicial que você acha que mereça referência? Então, fica à vontade, John, sua vez. So first of all, I just wanted to say, okay, thank you. It's a true honor to be invited to this panel, and thank you for including me. And my apologies. I wish I could speak Portuguese to you, but so thank you for accommodating my need to speak English. The short answer to your question is, in the United States, as Silke said, if there were a definitive answer, this would be a very short panel. Unfortunately, in the United States, at the moment, there is hard law, which makes a self-preferencing case very, very difficult to bring. And I'll walk you through in just a moment what that is. And again, I'd like to preview that we think that there may be changes coming, and we'll talk about that a little bit later. But let's talk first about what the current state of the law is. To do that, you have to go back to a Supreme Court case. Now, maybe let me take a step back. As many of you probably already know, the U.S. competition law is actually a remarkably simple statute. It has, two principal sections, both of which are, just one or two sentences. So all of our interpretations, all of the rules, they're all done through court decisions, all done through litigation. So to understand the self-preferencing opportunities, you have to understand where the courts are and what the decisions are. And I think there's a decision that many people believe to be really directly on point that is very, very limiting. It's a decision called Verizon Communications v. Trinko, Trinko. It's a 2004 Supreme Court decision. Here's what was going on there.
there had been a new law in the U.S. that required dominant firms that controlled telephone wires to give access to new firms that wanted to enter. And there were provisions that were in place in this law that said you have to follow these steps to do it. The accusation was that Verizon Communications, one of the dominant telephone operators, had refused to follow the statutes, and as a result had excluded new entrants from coming in. Sound familiar, right? Sounds an awful lot like what Silke was talking about. So our U.S. Supreme Court held that as a matter of principle, we think it's a bad, we like competition. So we are going to take very, very limited circumstances where a monopolist has to deal with a competitor, has to even allow them to have any access at all to their system. 3 exceptions to that, which are pretty narrow and not even really clear that they are exceptions because frankly, nobody has yet been able to bring a refusal to deal case. The 3 exceptions. First, somebody could bring a case if the monopolist is denying an essential input to some sort of product or process that the new entrant needs. This is similar to the essential facilities doctrine. But if you look at the U.S. case law, you will see the essential facility. Every time you see the word essential facilities doctrine, you'll see a criticism of it. So I think that's probably not a very valid approach. The second is if there is a course of dealing between the parties and where pulling back the access would destroy that, would essentially eliminate the competitor. And the third is if the monopolist refuses to deal on even profitable economic terms. None of these 3 things have been defined. So applying that to the self-preferencing principles, I think U.S. court would say, well, you know, if you don't have to deal with them at all, you're allowed to preference your own. You're allowed to preference your own products without running afoul of the monopoly laws. I'll say as a preview to what I think we're going to discuss a little bit later is many people view this as in the U.S. typically our competition law swings like a pendulum, and there are times when is very aggressive enforcement of the antitrust laws. The 1970s has been criticized in the U.S. as being overly aggressive. And then there are times when the laws swing back. And again, the 1980s were a time when the laws reverted. I think a lot of people think as they look back 15 years that this may have been the high point of the anti-enforcement period in the U.S. laws. So nonetheless, it's a Supreme Court case. It's our highest court. There's no way to get around it. But I'm not sure that there won't be some reaction to this case. Okay, thank you, John. For now, we'll certainly get back to you. I would like to go back to Silke. Vou falar em português. Ao mesmo tempo em que a gente identifica um desenvolvimento na jurisprudência europeia, nós sabemos que há alguns desenvolvimentos legislativos na Europa e em determinados países em particular. Acredito que, inclusive na Alemanha, né, uma draft legislation que está para ser aprovada, enfim. Você acredita que essas novas legislações podem ser eficientes para tratar das questões dos mercados digitais? É isso. Qual seria como que está
na Europa, nos países em que você achar interessante, no que diz respeito a self-preferencing nos mercados digitais. Yes. I mentioned the Google Shopping case as a reaction to that. There have been numerous legislative activities taking place in Europe, and one of the reasons is that the Commission took almost 7 years to come to a decision in Google Shopping. That was 2017. Now we have it already pending for 3 years in the first instance. And irrespective of what the outcome will be, one thing is clear, the losing party will go further to the Court of Justice. So we will have another 3 or 4 years of litigation before we'll have a final answer to that question. That is, of course, very long. It has been criticized. And I think almost all sides agree that this is not what you would call effective antitrust enforcement if it takes such a long time. There have been, in the aftermath in 2018 and 19, there have been many expert reports around the world, Australia, UK, European Commission, Germany, etc., that deal with the issue of competition policy in digital markets and how to make it more effective, how to make enforcement more effective. And it's interesting because they, almost all of them really have consensus that self-preferencing is a problem and should be challenged, and that it should not only be subject, some of them say it should not only be subject to the essential facilities doctrine, but that there should be instances when there are high market barriers to entry, when the digital platform has really a gatekeeper position and is dominant and plays a significant role as an intermediary, then, even beyond the essential facilities conditions, this should be challengeable. Most of them have pleaded for legislation because they think that under the existing competition laws, it's simply not feasible, or given that the test is still not clarified, it's still pending with the highest courts in Europe, they said, we can't wait that long, let's go for legislation. And in fact, that is what's being done. It's quite surprising that, just after 1 year or 2 years, reports are actually being taken into legislation. The European Commission is working on legislation, and it will, that's what currently is known, it will work on plans to have ex-ante regulation that will prohibit dominant digital gatekeepers, so dominant platforms in an ecosystem, to engage in self-preferencing. That will likely be part either of a Digital Services Act, which is sector-specific, or digital platform regulation, if you wish, or part of a Digital Markets Act. It's not entirely clear at this point. Second pillar will be that the Commission will also have a new competition tool, which seems to be similar to what the UK calls market investigation or market study. That means that the Commission would be able to look into a market, and if there are structural deficiencies to competition, it may impose measures even absent any infringement of competition law. So that is something quite new. So the Commission will publish a first draft on December 2, then we will know more. It usually takes 2 years before something like this is enacted really and applicable, so it will still take some time. There have also been in the UK, in the Furman report, pretty detailed proposals for legislation there as well. There are calls that companies or digital platforms with strategic market status should not engage in self-preferencing, should be prohibited. And they also suggest a very concrete code of conduct, what that means, for example, for search engines, etc. So they also give a very detailed code of conduct in order to have a deterrent effect. Germany is most advanced in terms of timing. It has been working on legislation. This is pending in Parliament, and it's supposed to be enacted in February 2021. So next year.
this is part of Germany's general reform of competition law, and it will not be ex ante regulation. It will be part of the competition law, but you will see it has a hybrid character to some extent. There will be a rule that prohibits companies that have paramount cross-market significance for competition, whatever that means, to engage in self-preferencing conduct when they act as an intermediary for third parties in terms of access to procurement or sales markets. So that's interesting. There will be a two-step process. First, the Bundeskartellamt will identify and find that a company has this status, and then in a second step, it can prohibit concrete conduct based on this. So it's not really ex ante, but it has some ex ante regulation elements. And the president of the Bundeskartellamt, Mr. Mund, calls this competition law plus. Now, what all these proposals have in common, and that I think is quite remarkable, they don't make the conduct that is prohibited subject to any effects test any longer. These are shifts to per se rules. At least that's how it looks like. We don't know about the Commission draft yet, but that's what it seems to look like. And that is, of course, a huge shift away from the more economic approach that we have known, we've been listening to and supporting for the last 15 years or so in Europe. So that's a huge change. Funnily enough, it's also driven by economists who say it's just too burdensome to prove all the negative effects under existing laws. And we will see how this plays out. I think what is important to say here is if you have regulation like this, it's very important to be very clear on the addressees who could be subject to that law. And also, we have seen, there are different types of self-preferencing conduct. So far, also in the German rule, you only see self-preferencing. What does it entail? Would it cover all sorts of self-preferencing, preferential treatment we've seen? So that will be interesting. Somehow these new rules may render the current discussion obsolete, one could think. But still the question remains, when would the regulators or agencies act, even if they have the new laws, in order to intervene against self-preferencing? And that is something I think the time will tell, of course. Maybe one last point on Germany to give you a flavor of that. There is also a reversal of the burden of proof. So once you are identified as an addressee having this paramount cross-market significance for competition, and you engage in that prohibited conduct, if the Bundeskartellamt has prohibited the conduct, it's on you to show that this is not abusive. You need to show that there is an objective justification, there is the possibility for this defense. You need to show that there are efficiencies, and in case of a non-liquid, this is against the party. So that shows you also procedure-wise, it's really a shift away from what we know from current proceedings. Ok, eu queria pedir desculpas, me avisaram aqui que o meu áudio não está muito bom. Estamos tentando melhorar. Obrigada, Silke, pelo panorama. A gente vai agora para o Brasil. A pergunta agora vai para o Marcos, né? Marcos, como é que você enxerga as tendências no Brasil com relação à questão de self-preferencing? Em termos dos testes que têm sido aplicados em situações quase semelhantes, você acha que esse tipo de mercado digital, ele deveria, no que diz respeito a essa conduta, pelo menos, ter um tratamento diferenciado com relação a esse tipo de conduta em mercados tradicionais?
Com você. Obrigado pela pergunta. Mariana, eu queria primeiro também agradecer pelo convite para fazer parte desse painel. É um prazer estar aqui, é um tema que me interessa muito e que acho que a gente tem muito o que avançar ainda nesse tema. Então, em relação ao seu primeiro ponto, quer dizer, como o Brasil tem tratado, eu acho que, assim como a gente viu pelas falas da Silke e do John, e como a gente viu no painel de ontem, o primeiro painel de ontem, de mercados digitais, a gente tem visto que está todo mundo um pouco aprendendo ainda como lidar com os mercados digitais. Eu acho que aqui não está sendo diferente. Eu acho que o caso realmente do Google Shopping foi um caso de aprendizado para todos, tanto para as autoridades quanto para quem estava trabalhando nele. Eu trabalhei nesse caso o caso durou 7 anos. Então, e mesmo depois da decisão do caso ano passado, eu acho que agora a gente está tendo novos desdobramentos e novos desenvolvimentos aí sobre o tema que me fazem pensar se o caso fosse julgado hoje, se a gente não teria talvez uma análise um pouco diferente, tá? Porque a gente vê posições distintas, quer dizer, a gente ouve o John falando sobre esse tipo de conduta nos Estados Unidos, e ouve a Silke falando sobre os desenvolvimentos recentes na Europa. Na verdade, a gente está vendo tratamentos opostos, que foi um pouco o que se refletiu aqui, nessa que talvez seja o caso mais emblemático que a gente já teve. Quer dizer, a gente acho que a gente ainda está num processo de entender melhor como lidar com esse tipo de conduta, que não é uma conduta nova, concordo inteiramente com o que a Silke falou, é uma conduta que a gente já viu em outros mercados. O termo é novo, como vários termos que a gente usa para mercados digitais são novos, mas o self-preferencing já é um tipo de leveraging que a gente já observava em diversos outros mercados, como você falou no início, Mariana. E a análise em si, que tem sido conduzida no Brasil, e aí eu vou dar um pouco meu entendimento como economista na linha do que a Silke falou. Por mim, quer dizer, o meu entendimento é a legislação atual é suficiente para tratar do tema, e a gente teria que verificar os efeitos líquidos dessa conduta com base numa análise já de regra da razão. E é assim que eu vejo que vem sido tratado esse tipo de caso ainda no Brasil. A gente está caminhando ainda nesse tipo de análise. Alguns elementos importantes a gente tem que destacar, quer dizer, apesar da gente não ter uma legislação específica para isso, a gente tem alguns estudos, e cada vez mais estudos sobre esse tipo de conduta e condutas de abuso de posição dominante em mercados digitais, como a gente viu ontem no painel, como o próprio estudo que o CAD divulgou no ano passado. Então, a gente tem alguns estudos, a gente está vendo o setor e as condutas no setor serem cada vez mais estudadas, apesar da gente não ter ainda, acho que a gente ainda está um pouco longe de chegar à melhor forma de tratar esse tipo de conduta. Tá? Alguns problemas que eu enxergo para análise específica de mercados digitais, não é que a gente necessite de um novo arcabouço nem de uma nova legislação, na minha opinião. O que a gente necessita é saber lidar com as especificidades dos mercados digitais, ou seja, a gente tentar fazer análises mais prospectivas, olhar para a dinâmica futura do mercado, o quanto isso pode afetar. Então, ao contrário do que a gente faz nas análises de alguns tipos de conduta, que a gente olha para trás, olha para o passado, para mercados digitais a gente tem que casar isso com um olhar para o futuro, inclusive quando a gente está tratando
da mensuração dos efeitos, está tratando das eficiências nesse tipo de mercado, que a gente está olhando muito mais, talvez, para eficiências dinâmicas, uma coisa que não é trivial de se observar. Eu queria só pontuar, para terminar essa fala, alguns pontos, algumas dificuldades nesse tipo de análise, e que a gente acaba passando por ela, necessitando passar por elas. Primeiro, em geral, são condutas unilaterais em que a gente sabe que não existe uma regra de bolo, regras prontas para a gente seguir e avaliar. E a gente tem algumas dificuldades em definição de mercado relevante. O caso Google Shopping é um exemplo importante disso, o quanto se discutiu de que mercado relevante a gente estava tratando, porque tem sempre, principalmente em mercados digitais, e se envolver plataformas mais ainda, isso pode acabar sendo olhado como um mercado único, sem dois mercados, como isso funciona, quer dizer, a identificação de mercados separados, acho que é importante para a gente falar de self-preferencing. Tem a avaliação das eficiências que eu comentei, que não é trivial normalmente e já é complicado em análises de ato de concentração, é mais complicado ainda quando a gente está olhando para mercados digitais, quer dizer, a gente precisa de uma boa análise de eficiência, da mensuração adequada das eficiências, precisa tentar contrapor, e a parte mais difícil são os efeitos líquidos, né? Contrapor eficiências aos efeitos anticompetitivos que são listados. E, por último, o último ponto, que acho que merece atenção e que a gente vai falar novamente mais adiante, é a questão dos remédios, quer dizer, como impor remédios nesse tipo de mercado. É um novo... A gente teve ontem o professor Rovencamp falando bastante de remédios em mercados digitais, e não é uma coisa realmente trivial, mesmo no caso Google Shopping na Europa, a gente teve, acho que está tendo ainda algumas discussões em relação a... Teve muita discussão em relação a remédio, qual o melhor remédio, como resolver de forma adequada, quer dizer, tecnicamente adequada e também algo que resolver esse problema competitivo existente, então não é algo trivial. Tá? Então, esses seriam os pontos de atenção que eu acho que a gente tem que ter e realmente espero que a gente caminhe cada vez mais, continue avançando na análise desse tipo de conduta e desses mercados digitais, porque, na minha visão, a gente tem muito mais problemas de conduta do que a gente imagina somente utilizando essas ferramentas. A gente não imagina o quanto de condutas anticompetitivas podem ocorrer e podem estar ali por trás. Obrigado, Mariana. Obrigada, Marcos. Agora eu vou passar para o conselheiro Luiz Hoffmann. Esse caso de 2019, em que o CAD decidiu o caso do Google Shopping, ele teve um resultado bastante apertado, né? E eu sei que o senhor não estava no CAD ainda naquele momento, mas a pergunta é mais com base no que você tem visto nesses seus meses aí de CAD. Você imagina que o Brasil estaria tendendo mais para os Estados Unidos do que para a Europa? Tem algum outro caso que envolva prática semelhante no CAD que você gostaria de mencionar? E como você acha que essas condutas devem ser tratadas? Obviamente, sem querer que o senhor antecipe qualquer aspecto das suas atividades no CAD. E muito obrigada por estar participando conosco desse painel.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar o IBRAC na sua pessoa, na pessoa também do presidente Laudo Ceridônio, do diretor da Comissão de Concorrência, Bruno Drago, pelo evento. Eu acho que eventos como esse são indispensáveis para que a gente possa construir a concorrência no nosso país. Eu aproveito a oportunidade para também cumprimentar o John, o Marcos e a Silk, ressaltando que após eles falarem fica um pouco mais fácil de eu falar, facilita o meu trabalho em função da profundidade dos comentários e dos esclarecimentos que eles fizeram, não deixando também de agradecer por eu estar nesse painel, que eu acho que poderia chamar sobre Google Shopping também, esse caso do Google Shopping também poderia ser um outro nome desse painel, tendo em vista a repercussão dele no mundo todo. Eu gostaria só de fazer um registro, que as opiniões, os comentários que por mim forem feitos aqui, eles refletem a minha opinião pessoal, e não necessariamente a posição institucional do CAD. Na verdade, sendo bem objetivo na resposta, eu acho que a visão do CAD, a gente não pode falar categoricamente que ela tenha sido mais próxima da visão dos Estados Unidos do que da visão da Comissão Europeia. Na realidade, apesar da nossa legislação se assemelhar em alguns aspectos quanto à europeia, a análise do CAD seguiu uma linha, buscando, inicialmente, como o Marcos comentou, definir o mercado relevante afetado, que foi uma grande discussão, aferir a questão da posição dominante ou não do Google, analisar as condutas, os efeitos no caso concreto, um ponto também, verificar se existiam ou não efeitos pró-competitivos e eficiências, bem como analisar também uma justificativa econômica razoável e também uma busca, digamos assim, de alternativas menos danosas à concorrência. Ainda que, após examinar os elementos que constavam no processo e as particularidades, a conclusão tenha sido pelo arquivamento. Como bem foi ressaltado hoje pela Silk, a Comissão Europeia entendeu, na verdade, que a conduta do Google foi abusiva, porque ficaram caracterizados, na realidade europeia, efeitos negativos da conduta, como, por exemplo, a diminuição do tráfego de usuários dos concorrentes do Google Shopping. Já a FTC, por sua vez, concluiu, como o John também comentou, que as provas dos autos mostraram que as mudanças de design adotadas pelo representado tinham por objetivo melhorar a qualidade dos produtos. E, por outro lado, eventuais impactos negativos dos concorrentes foram incidentais, tratando-se, na realidade, de efeitos colaterais que frequentemente ocorrem quando há intensa rivalidade que as empresas competem pelos seus méritos, no sentido da legislação americana. Deste modo, portanto, o desfecho da investigação do CAD acabou sendo o mesmo da investigação dos Estados Unidos pelo arquivamento, mas isso não significa, justamente em razão do padrão e do modo da análise que eu comentei, que o entendimento do CAD tenha caminhado na mesma direção dos Estados Unidos em detrimento do entendimento da Europa. Aliás, quando se analisa a decisão, verifica-se que o CAD abordou minuciosamente as duas decisões, tanto dos Estados Unidos como da Europa, tendo divergências em diversos pontos, como a definição dos mercados relevantes, a extensão dos danos aos websites de comparação de preços, a utilização e efeitos dos algoritmos do representado e a presunção de legalidade das alterações no design dos produtos. Aliás, eu acho que é bastante importante ressaltar que o CAD conduziu uma detalhada investigação no caso concreto. A ESG fez uma ampla instrução, o DE, o Departamento de Estudos Econômicos, também emitiu uma nota técnica, por meio da qual avaliou o potencial lesivo das condutas investigadas e também a existência de eficiências que fossem capazes de justificá-las. Em relação a eventuais remédios, e um pouco difícil falar um dia depois, o professor Hovenkamp falar sobre exatamente esse tema, o CAD, em função do entendimento majoritário, como a Mariana comentou, entendeu que não havia elementos, na verdade, capazes de caracterizar uma infração à ordem econômica e que os remédios seriam demasiadamente interventivos e poderiam inibir a inovação nos mercados, além de poder haver a substituição da iniciativa privada no processo de tomada de decisão, sob pena do que nós chamamos de second guessing. Aliás, houve, inclusive, referências às dificuldades ventiladas pela FTC e pela Comissão Europeia acerca do desenho de remédios. Como eu comentei, o CAD aproveitou e levou em conta as experiências americana e europeia para julgar o caso, demonstrando-se a profundidade da análise. No que tange essa parte final da pergunta, Mariana, sobre outros casos que você comentou, um caso muito interessante consistiu no inquérito administrativo que investigou se algumas agências de viagens online, como Expedia, Decolar e o Booking, teriam impostos as cláusulas de MFN, Most Favored Nation Clauses, em seus contratos,
com os hotéis de forma abusiva, de modo a impedi-los de ofertarem outros canais de vendas preços ou condições comerciais mais vantajosas que aquelas encontradas em tais plataformas. Na verdade, como vocês sabem, o caso culminou na celebração de um TCC, por meio do qual os representados concordaram-se com essas cláusulas das relações comerciais com os hotéis. Essa conduta, ainda que a gente não possa falar que é um self-preference puro, se assemelha com self-preference, podendo ser entendida até mesmo como uma secondary line differentiation, hipótese em que a empresa cuja conduta se investiga, a despeito de não atuar no mercado verticalmente integrado, diferente do self-preference, digamos, puro, distorce essa competição no mercado ajusante de forma abusiva em benefício próprio. Por fim, sobre essa questão da regra da razão, o ilícito per se, o CAD, em sua posição majoritária, não tratou como ilícito per se, mas sim entendeu que a questão deveria ser examinada sob a ótica da regra da razão. Ao meu ver, em se tratando de self-preference, esse entendimento é adequado, tendo em vista se tratar de conduta unilateral em que há possibilidade de direção de efeitos pró-competitivos, como inovação, eficiências, devendo recair à autoridade o ônus de demonstrar os efeitos reais ou potenciais lesivos à concorrência no caso concreto, o que inclusive vai em linha com a lógica adotada em outras condutas unilaterais, corroborando, eu entendo, que o entendimento que a legislação atual confere sim, como disse o Marcos, à autoridade os elementos necessários para analisar a conduta, não havendo necessidade de alteração neste momento. Assim, não se refutou a possibilidade de self-preference lesar a livre concorrência, mas sim que, neste caso concreto do Google Shopping, inexistiam nos autos elementos capazes de comprovar as teorias de dano ventiladas a ponto de justificar uma intervenção do CAD no caso concreto. Muito obrigada. Acho que também o exemplo que o conselheiro trouxe foi bem interessante também no contexto. Eu vou voltar para o John. John, você mencionou, né, que os casos de self-preferencing, eles são casos que são difíceis de tratar, mas tem algumas novidades nos Estados Unidos, recentes, bem recentes, que eu acredito que talvez você possa mencionar, né? Em particular, o relatório do House of Representatives e a ação do DOJ contra o Google, né? Sem querer pegar no pé do Google, mas ele acabou realmente sendo uma empresa que está sendo falada aqui. Nesses desenvolvimentos que você observou, você acha que há aspectos específicos relacionados a self-preferencing, ou talvez que tratem do tema, mas não falando, usando esse termo, e como que você acha que as eleições que eu entendo estão finalizadas e como as eleições presidenciais podem impactar isso, né? Dentro do que a gente tem de certeza hoje, se a gente tem como prever alguma coisa. A gente vai ter muito interesse em saber a sua opinião a respeito disso. Well, thank you for that. Let me just start by saying we don't agree on much in the U.S. politically, as you may have seen from this last week. What I think everybody is now agreed upon is that we think something needs to be done about big tech. You saw during the Obama administration, the last Democratic administration, there were no major actions brought against big tech. In fact, the FTC took a very long look at investigations of big tech and declined to go forward. As was just mentioned, there was recently a case that was brought by the Trump Department of Justice, and I'll talk about in just a moment. So I think at a high level, I think something is going to get done. We have that barrier that I talked about the sort of the high mark of Supreme Court precedent.
but I think something is going to get done. Let me tell you about a couple of developments that I think are interesting. First, the US v. Google lawsuit. You may have heard, I'm sure, in October, the US Department of Justice and several Republican, in other words, the party of Trump, state attorney generals filed an antitrust complaint against Google alleging monopolizations, abusive dominance. We use the term monopolization in the US. This is the biggest case that the DOJ has brought against an alleged monopolist, probably since the case against Microsoft in the late 1990s. As I think it reflects strong appetite to attack the big tech companies as monopolies. And you will see the ghosts of Microsoft coming through in this complaint. Having said all of that, the complaint does not focus on self-preferencing. Its allegations mainly rely on the types of conduct, exclusions, setting up exclusivities, things like that, that we saw in the Microsoft case. In particular, it mainly involved what the Department of Justice called exclusionary deals meant to prevent competitors from challenging Google's dominance, such as deals with Apple to make Google the default search engine for the Safari browser on the mobile devices. This is really striking because issues of self-preferencing often arise in the discussions, as we've heard all today about Google's market power, but the complaint is utterly silent as to that. And the fact that it doesn't more directly address the issue, I think, is a reflection of the existing case law, which makes it very, very difficult to do. Parties in litigation would have great difficulty making self-preferencing into a viable claim, as we talked about. And so what probably is required is going to be a change of the law, which can only come through Congress. I'll note one thing also. In the last couple of days, Google has said that they do not intend to try to dismiss the complaint. They intend to try to answer. What that is a signal is that Google, it's very hard to get these cases dismissed when they're brought by the government. Often you do that to buy time. What I think it's a sign is that Google probably is pretty confident in its position and wants to get to trial. So that's the Google complaint. Unfortunately, it doesn't give us a lot of insight into self-preferencing, other than to say some people want to do something about big tech. The other slightly less recent event, it was a little earlier in October, is a 450-page report from the House Subcommittee, U.S. House of Representatives, so our lower legislative body, Antitrust Subcommittee. The report is a culmination of a huge investigation into Google, Facebook, Amazon, and Apple. And the report, you may recall seeing the chief executive officers of these four companies brought in front of our body in July, and really put to the task. So the report concludes that Google and Facebook are both monopolists, and that Apple and Amazon have what they was described as significant and durable market power in relevant markets. And much of the report does focus on issues and practices that are relevant to self-preferencing. Give you some example. Google was accused of placing hits for its own product, Google Maps, Business Reviews, YouTube, above those of competitors in search results, even where they weren't the most relevant results. Sound familiar? Very similar to what was talked about in Europe. Again, demoting competitors' results as low quality, pre-installing Google products on Android devices, using the Google search engine homepage to promote the Google Chrome browser and pre-installing the Google Chrome browser on Android devices, and using the Google search as the default search engine in Chrome. And I think I'll let Silke speak to this at some point, but I think if you look at the various cases that have been brought in Europe, this is much closer to the Android cases than it was to the Google Shopping case that we've talked a little bit about. Other places where they talk about self-preferencing is Amazon was accused of misappropriating data from third parties who use Amazon platform to allow Amazon to develop competing private label products and to favor Amazon retail products. Again, that may sound somewhat familiar based on what's going on in Europe.
favoring Amazon products in response to Alexa voice commands, and preferencing Amazon technology for Amazon Web Services. Apple was also accused of using data gained from the Apple App Store to build competing apps or gaining app functionalities. The report then proposes several changes to existing law, and this is where we may get some action that starts to bring about better, more robust enforcement and self-preferencing. One suggestion is applying non-discrimination rules to require dominant, presumably digital platforms, to offer equal terms for equal service, which would apply to price as well as terms of service. The U.S. law already applies similar non-discrimination rules in certain limited markets, such as railroad and cable, so regulated markets. This would essentially almost set up a regulated market in digital platforms. It would revive the essential facilities document. Remember, I told you at the beginning that was one of the exceptions that is always described as the disfavored essential facilities document. Well, this would proposes to revive it, considering refusal to deal as an aspect of unlawful monopolization. Effectively, it recommends legislatively overturning certain Supreme Court rulings, most notably the Trinco decision that I talked about earlier. It also considers whether a design change to a digital platform that excludes competitors or otherwise undermines competition should be a violation of the U.S. anti-monopoly laws, regardless of whether the design change can be justified as an improvement for consumer. And more generally, the report argues for an all-around strengthening of the antitrust laws, including putting anti-monopoly goals at the center of the law, privileging other considerations beyond the traditional goal of consumer welfare, encouraging the FTC and the DOJ to be more active in antitrust enforcement, and removing perceived barriers to the ability of civil plaintiffs to bring their own antitrust lawsuits. Okay, so if that were to happen, it would be a very, very significant development. Let's talk about the reality now. And it is true that we had elections, and I will just disclose in our preparation sessions for this panel, I said, well, this will be very good timing because by the time we have our panel discussion, we'll know the results of the US elections and everything will be very clear about where we're going to be headed in this area. Well, I don't think it's very clear, but based on where we are, it seems probable that there will be a Democratic president that takes office in January. It seems also probable that the legislature will be split between Democrats and Republicans. It is certain that the progressive wing of the Democratic Party was disappointed with the results of our election. I think that will take some of the momentum away from this sort of House report. I think you will see some action in the legislature to regulate in some way digital platforms, but I think it will be much less robust than what is discussed in the House report. I mean, again, it would be anything would be a major development. The Google complaint brought by the Republican administration was a major development, but I think it will be a less radical development than folks may have expected, say 3 months ago, when it looked like it was going to be a much more decisive win for the Democrats in the election. So, to conclude, in the U.S., we still have the problem of the existing law, which prevents our antitrust enforcers from bringing robust law-changing type actions. What's required is legislative change. Potentially the new Democratic president, Joe Biden, is signaling that he's going to govern from the center rather than deferring to the progressive wing, which means that any legislation will probably be a bit more muted. So we could see change in the U.S. It could start to open things up, but I think we will be behind in terms of enforcement. I think we in the U.S. will be behind Europe, and we'll see perhaps also behind Brazil. Let's see, vamos ver. A gente já está um pouquinho adiantado no tempo. Minha impressão é que nós poderíamos conversar bastante ainda sobre esses temas. Eu gostaria de fazer uma pergunta que seria para todos,
sobre a questão dos remédios, né? Ontem foi tão enfatizada pelo nosso keynote speaker, e acredito que com a experiência que existe tanto no Brasil, na Europa e em algumas situações nos Estados Unidos, como vocês acham que a questão dos remédios em abuso de posição dominante ou monopolização em casos de mercados digitais, como que os remédios podem ser os mais adequados? Eu não sei quem gostaria de falar, não sei se o conselheiro gostaria de começar. Conselheiro, gostaria de começar? Não sei se eu gostaria, mas agora eu gostaria. Aí eu fico constrangida. Imagina, tô brincando. É que eu gostaria de começar. Então, é um prazer, Mariana, desculpa a brincadeira. Na verdade, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco a discussão de remédios. É uma questão extremamente delicada, complexa. A gente tem o exemplo da Comissão Europeia. Por um lado, a gente não pode desconsiderar que uma empresa que tem investido num novo produto ou num ativo, isso eu acho que vale para qualquer tipo de mercado, inclusive para o digital, ela faz isso na expectativa dela ser recompensada por esses investimentos. Ou seja, acho que exigir e obrigá-la a dividir com o concorrente essas recompensas poderia até mesmo desencorajar a empresa ou outras de inovar no mercado, havendo até prejuízos para os consumidores para o bem-estar social. Por outro lado, como a gente já discutiu também, a empresa pode se aproveitar do fato de rivais dependerem do seu insumo para, eventualmente, fechar o mercado, aumentar os custos ou até mesmo dificultar a atuação, a entrada dos rivais. O que pode fazer até mesmo que alavanque o seu produto em detrimento dos concorrentes, sem ela estar atuando pela sua maior eficiência, né? A discussão que a gente tem na nossa lei, no artigo 36, parágrafo 1º, essa análise que a gente deve fazer, que eu entendo que deve ser sobre a regra da razão, se está sendo buscada uma maior eficiência em função dos seus méritos próprios, ou se, por outro lado, existe uma conduta abusiva por parte de um agente com posição dominante. Mas a verdade é que os mercados digitais, eles são muito dinâmicos, eles se transformam de modo muito rápido, constante. Talvez o mercado digital no começo dessa palestra seja ao final desse painel talvez seja outro. E eles são híbridos, eles se misturam, e eu acho até mesmo que uma definição rígida de mercado relevante pode fazer com que a nossa análise antitrust, se dê em detrimento da real dinâmica competitiva que existe no mercado. Eu acho que isso foi bem ressaltado no caso pelo CAD, no caso do Google Shopping, e também vai na linha do que a OCDE também discorre a respeito. Eu acho que quando a gente fala de remédios, um ponto também importante é a questão de se é uma essential facility ou não. Vai poder respingar em outros mercados, os efeitos da conduta vão poder respingar, o que a gente chama do spillover effects. Eu acho que é um tremendo desafio para as autoridades, não só para desenhar, como também para implementar os remédios e para endereçar as preocupações que possam existir em cada caso concreto. Essa dinamicidade, os produtos que cada vez mais mudam, talvez, se a gente pegar tudo isso e analisar hoje, um remédio faça sentido. Mas será que esse remédio vai fazer sentido daqui a um tempo? Eu acho que as autoridades antitrust, elas têm que ser eficazes, mas ao mesmo tempo têm que ser tempestivas também. E como a gente discute também se a conduta pode levar a eficiências e ao aumento do bem-estar social, tem um limite também aonde até a autoridade pode intervir ou não. Porque senão, se ela intervém demais, ela pode desincentivar a inovação, que a inovação traz benefícios para a sociedade e para os consumidores como clientes finais, né? Até nesse respeito, parabenizando o IBRAC por uma outra iniciativa, que foi o livro lançado neste ano, o The Future of Antitrust, eu tive a oportunidade de discorrer sobre o Consumer Welfare Standard, à luz da nossa perspectiva, sobre o Ipsos Antitrust também, que vai no final, como o professor Rovenkamp falou ontem, também a esse respeito, até relembrando um pouco que ele falou, daquela questão que eu achei muito bacana, que as empresas, elas começam pequenas,
praticamente as maiores começaram na garagem de alguém, mas elas crescem muito rápido. E os entrantes também podem entrar muito rapidamente. Surgem novas ideias e podem se alavancar e crescer muito rapidamente. A nossa sociedade hoje ela é muito, muito rápida, tudo tem um efeito exponencial, pode ter, na realidade. Falar um pouquinho também nesse contexto dos remédios sobre a posição dominante. De acordo com o nosso entendimento, ela não é um ilícito por si só. E tem que ser analisado no caso concreto se existe essa possibilidade de exercício de poder de mercado. E também se esse eventual abuso ele é temporário, ele vai se perpetuar caso não haja enforcement. É tudo muito dinâmico. Acho que o Marcos comentou que estão todos aprendendo e todas as autoridades antitruste, assim como o direito, segue o que acontece na sociedade. Nesse sentido, eu estava até lembrando outro dia, até plataformas, até aplicativos que não existem mais hoje, que eram muito famosos, como o ICQ, o Orkut. Hoje eles nem existem, já foram incorporados pelas maiores, né? Então eu acho que se houver realmente uma caracterização de abuso no caso concreto, aí eu acho que, quando a gente fala de remédios, a gente deveria intervir, mas no sentido de reduzir ou eliminar as barreiras à entrada. Ou seja, para que a gente não desestimule, na realidade, a inovação e que a gente tenha cada vez mais um estímulo pela criação de produtos e serviços mais atrativos para os consumidores. Mas também você tem que analisar no caso concreto, né? Qual que é a real dinâmica competitiva do mercado? Existe uma simetria também entre o que tem de informação com a autoridade, entre o que os agentes possuem de informações, e aí eu acho que os testes de mercado também são muito importantes para validar, para verificar qual seria a eficácia dos remédios em cada caso. Sempre levando em conta, eu acho que o ponto que eu estou trazendo hoje aqui é a inovação. E também trazer os representados, trazer as empresas para desenhar o remédio, né? Quem tem o conhecimento técnico do business, do negócio, não é a autoridade antitruste, ela vai chegar lá em certa medida. Mas se você tiver uma participação no desenho, na implementação dos representados, eu acho que esse trabalho, eu tenho batido muito na tecla, é o trabalho colaborativo que tem que ter junto com a autoridade antitruste também. De qualquer modo, eu acho que o CAD tem estado atento na conduta. A gente teve uma celebração recente ainda do TCC do Bradesco com guia bolso, que foi homologado pelo tribunal no mês passado, e eu acho que discussões como essas, elas têm que ser cada vez mais incentivadas, e essa cooperação internacional, essa discussão que a gente traz com advogados, com autoridades americanos, europeus, ela tem que ser cada vez mais desenvolvida. A gente viu no caso do Google Shopping que cada jurisdição vai levar em conta as suas particularidades, a realidade do que acontece em cada país, em cada continente, e eu acho que estudos como o CAD tem feito, como o próprio trabalho do nosso Departamento de Estudos Econômicos, que tem realmente se dedicado ao estudo dos mercados digitais, eles realmente têm que ser estimulados, difundidos, e aí que eu congratulo mais uma vez o IBRAC por trazer essa discussão, pela palestra do Rovenkamp, pela discussão de hoje, pelo painel de hoje também. Enfim, acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que discutir bastante, de modo a gente obter melhores resultados. Tá ótimo, muito obrigada, conselheiro. Nós temos 10 minutos ainda, mas eu queria ouvir um pouquinho de cada um dos outros palestrantes. Marcos, você quer falar? Bom, eu não devia perguntar se a pessoa quer falar, né? Devia quero terminar. Não, quero. Obrigado, Mariana, pelo tópico. Acho que a discussão de remédios, eu tenho alguns pontos que eu acho que são importantes a gente ter em mente. Quer dizer, quando a gente está falando, claro que a questão de inovação é muito importante em mercados digitais, mas a gente tem que ter em mente que muitas vezes a conduta de self-preferencing não está associada a uma inovação de quem está praticando a conduta. Muitas vezes a inovação é feita por terceiros e a plataforma ou quem estiver praticando a conduta de self-preferencing acaba
tentando copiar ou incorporar essa conduta em sua ferramenta, né? Então, uma análise, a questão da inovação tem que passar também por aí, né? Até que ponto a plataforma está inovando ou a plataforma está, na verdade, incorporando uma inovação feita por terceiros e utilizando da sua posição para alavancar essa cópia da inovação, ou essa adaptação de uma inovação de terceiros, né? Então, nesse tipo de mercado, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque quando a gente olha para frente, ao agregar na plataforma todos essas ferramentas desenvolvidas por outras empresas e se utilizar de mecanismos para favorecer a sua ferramenta, o que a plataforma acaba fazendo é conseguir manter por mais tempo a sua posição, é tirar um pouco dessa dinâmica do mercado, acaba sendo uma forma de se manter como dominante nesse mercado. Então, ao contrário do que, só uma brincadeira com o que o conselheiro Hoffman comentou, quer dizer, os mercados digitais podem ter mudado entre o início do painel e agora, eu garanto para ele que, por exemplo, a posição dominante do Google não se alterou do início do painel até agora e talvez nem nos últimos 10 anos. Então, a gente fala de mercados, o que a gente tem que ter cuidado é até que ponto não fazer nada, não adotar remédios, a gente não está permitindo o crescimento via práticas anticompetitivas, o crescimento e manutenção de plataformas por muitos anos nesse mercado, ao contrário do que seria esperado no mercado digital. Um último ponto em relação aos remédios, claro que existe uma assimetria de informação grande entre a plataforma e a autoridade antitruste. Então, é muito difícil um remédio estrutural ser aplicado, porque você vai ter sempre uma barreira técnica que a autoridade antitruste não consegue, muitas vezes, lidar. Então, nem tem pessoal qualificado para discutir isso com uma plataforma. Então, no caso do Google Shopping, isso foi uma discussão, sim, também aqui. Como a gente resolve esse tipo de problema? É possível implementar? Quais os efeitos desse remédio? Então, isso é uma parte difícil que o professor Rovencamp falou, está um pouco numa apresentação da conselheira Paula Farani no site do CAD sobre remédios em mercados digitais, mas a minha postura e a minha posição é, por mais que seja difícil, eu acho que a gente tem que enfrentar esse caminho e tentar chegar a algum tipo de remédio, nem que a solução seja um remédio muito radical, em alguns casos, como a gente de tratar a conduta como ilícito per se e não deixar fazer aquele tipo, não adotar aquele tipo de procedimento. Então, a gente tem que caminhar para a tentativa de adoção de algum tipo de remédio, porque não adotar nenhum vai ser permitir uma concentração cada vez maior nos mercados digitais, em que a gente vê preocupações também com a aquisição de empresas pequenas, com a aquisição de uma série de medidas que são adotadas pelas grandes empresas nesse mercado e que acabam gerando grandes conglomerados digitais, ao invés da gente ver o dinamismo que a gente esperaria com entradas e contestação de poder de posição dominante nesses mercados. Ótimo, muito obrigada, Marcos. A gente tem ainda 10 minutos, eu consegui negociar com a organização essa extensão. Eu gostaria de ouvir a Silke sobre a questão de remédios. Ou se você tiver alguma consideração adicional sobre o que a gente está falando, já nos encaminhando para o nosso final. Yeah, thank you. I think there were very good points already on remedies. I mean, the Google Shopping case, 3 years after the decision, the parties still are in argument whether the remedy has been successful, whether it's in compliance with the decision.
the Commission takes a middle stand saying it does work, but maybe not enough yet. And one of the key questions in these cases, I think, is, do you want to limit the remedy to a cease and desist remedy or to restorative remedies, meaning really sort of trying to go beyond just terminating the infringement, but also restoring the competition, which might have been negatively affected. And that, of course, makes it even more complex, because how far would you go in restoring? How would you restore? And anyone, Marcos has mentioned efficiencies in mergers. People who have worked on remedies in mergers, that is already very complex, but there you have templates, so it's already much easier and still very complex in detail. Here the details can be really decisive, and I think one point I would say I fully agree that you should always involve, of course, the company, because this sometimes goes into their business model, right? If you look at the one Amazon case now, collecting data, that goes at the core of the business model of some of these platforms. Of course, you need input from them and they should be involved. On the other hand, it's also an inherent conflict of interest, because the infringer will always try to do what's best for the company. That's what a company should do. And the authority should not completely outsource that to a company. And that brings me back, we really need, I think, more resources for the authorities. In fact, at some point, I questioned myself and said, maybe we should just add 50 to 100 employees to all the competition agencies, and we can dispose of all this new legislation, because they might also get the job done. That is what you hear when you file a complaint. Oh, we have to see because we have limited resources. I fully understand that, and I think that is something the legislator should all take into account, not only beefing up the law, but also adding the finances for resources. Thank you. Obrigada, Silke. Agora nós vamos voltar ao John, e o conselheiro pediu para dar uma última palavra ao final, mas estamos com tempo, então, John, por favor. Quais são suas visões, qual é a sua visão sobre as questões de remédios? Yes, I can improve on the discussion that's taking place already. It was really very substantive and good on the remedies, other than to say this, that in the US, we have a real hostility towards non-structural remedies. And trying to, in the House report, you talk about a non-structural remedy as being the solution. There's a hostility that I'm not sure what the structural remedy looks like. It takes a lot of thinking to really get there. So it is probably the most vexing issue that we have in trying to figure out. I think what you've heard today is a lot of people recognize the competitive problems, but we don't really know how to fix it. If I could just two other really quick comments. One is I think in the US, it's going to be hard for us to become leaders in the enforcement on this issue. I think that Europe is going to take a leading role, and companies that are going to comply with European regulation are going to have to do it globally. I think Brazil also has a role to play with the importance of the Brazilian economy on the global stage. If Brazil sets regulations, again, companies are going to have to follow them on a global basis. So we're going to be watching very closely. And then my last comment is just to say thank you, not just to the panelists, not to Commissioner Hoffman. Thank you. It's honored to be on the same panel with this group. I also want to thank the translators who speak better English than I do, and really were remarkable. So thank you. I'm very grateful to have the opportunity to join. Thank you, John. So, Commissioner Luis, you said you wish to talk, and I grant you your request. Obrigado, Mariana. Não, achei que foi muito produtivo as provocações do Marcos, acho que no sentido da inovação e também dos remédios. Eu acho que quando a gente discute essas questões, acho que é essa colaboração, essa discussão que faz com que a gente tenha melhores visões e mais discussões, mas também tudo depende do caso concreto, né? Então é difícil falar se no caso concreto precisa ou não de remédio. Então acho que a visão que eu trago aqui, levando em consideração o que o Marcos falou, também a Silke, o John, é que a gente tem que ter uma análise detida, profunda, minuciosa, para que a gente possa tomar uma decisão, no meu caso, né, tomar a decisão com o tribunal do modo mais
com maior cuidado, com maior atenção, porque realmente é tudo, economia digital, tem todas essas complexidades e essas questões dessa dinâmica, né, tudo ser muito dinâmico. E aproveitar para parabenizar a Mariana, em especial pela organização do evento, pela condução. É uma honra para mim aqui estar com todos vocês e parabéns, Mariana, muito obrigado. Eu vou finalizar aqui. Queria dizer que recebemos algumas perguntas muito, muito boas. A gente não vai ter tempo, infelizmente, de responder aqui. Eu vou encaminhar aos palestrantes. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por terem aceito o convite, por terem ajudado de uma forma tão produtiva a discussão. Sempre uma oportunidade de aprender. Eu espero que a gente continue aprendendo com vocês. Eu vou fazer uma pequeno comentário sobre o John, só para constranger ele um pouquinho. John, descobri aqui que você tem mais de uma fã no seu podcast da ABA, American Antitrust Association. Recebemos aqui algumas mensagens de pessoas que falaram que você foi muito importante aí durante a quarentena e realmente o podcast é sensacional. Aproveito para fazer a propaganda. A Sil, que já foi entrevistada no podcast, é um episódio muito interessante. Novamente, agradecer muito a participação de todos, agradecer ao IBRAC, parabéns ao pessoal todo que está fazendo isso funcionar, Dora, José Carlos, e parabéns a toda a comissão organizadora. Muito obrigada a todos.